Eu saúdo a todos que irão ouvir esta mensagem, uma gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto que hoje irei fazer a exposição é em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, aqui ouvintes da palavra de Deus, para nós entendermos a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do nosso Deus, aqui, essas palavras aqui foram ditas pelo Senhor a Salomão. Mas antes de tudo, Davi, ele teve um intento, ele teve a preocupação de fazer uma casa para Deus. Porque Davi morava em casa de cedro, uma casa boa, granfina, porém a arca de Deus se achava em uma tenda. E o que eu vejo aqui de importante e sublime da parte de Davi foi uma ação extraordinária. Porque Davi morava numa belíssima e boa casa, que era a casa do rei. Porém, como a arca do Senhor, a arca da aliança, a arca do concerto, onde ali habitava a presença de Deus, andava de tenda em tenda. E Davi, ele teve este gesto grandioso da parte dele para com Deus e fazer uma casa para o Senhor. Foi algo extraordinário da parte de Davi, ter essa preocupação de fazer algo ou melhor para Deus. E também nós devemos, como cristãos, como seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, fazer algo melhor para Deus. Entregar o melhor para Deus. O que nós devemos é nos entregar para o Senhor de corpo, alma e espírito. Porque o Senhor, ele vai falar em 2 Samuel 7, 6, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Assim, o que o Senhor respondeu para Davi. Porém, Davi tendo essa preocupação, mas como Davi foi um homem de guerra, um homem que derramou muito sangue, o Senhor não deu esta incumbência para ele, mas ele vai dar esta ordem para Salomão. Por isso ele vai falar em 2 Samuel 7, 12 e 13, ele vai falar para Davi: quando teus dias se cumprirem e descansarem os teus pais, com teus pais, então farei levantar depois de ti teu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Isto o Senhor já estava se referindo a Salomão. E como a incumbência, a ordem foi dada para Salomão, ele edifica a casa para Deus. No capítulo número 6, da Crônicas, Salomão, ele vai interceder pelo povo. E no capítulo 7, no versículo 1, vai falar: e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu holocaustos e os sacrifícios,
e a glória do Senhor encheu toda a casa. O Senhor aceita, ouve a oração de Salomão, consome os holocaustos e a glória do Senhor enche toda a casa. Então foi algo que o Senhor se agradou antes da parte de Davi, mas ele vai dar essa ordem para Salomão e aceita. E a palavra do Senhor vai falar em 2 Crônicas, do 11, 12 em diante, vai falar: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Se nós queremos ser prósperos na presença de Deus, principalmente na área espiritual, nas demais coisas, nós devemos fazer o melhor para Deus. Porque Mateus 6,33 fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou todas as outras coisas, vos serão acrescentadas. Então, vamos buscar primeiramente o espiritual. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nós vamos descansar no Senhor, e o Senhor é fiel para fazer ou acrescentar. No versículo 12, vai falar que o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Mas ele vai aconselhar Salomão, ele vai falar: olha, Salomão, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, vou fazer a exposição deste versículo 14, que nos trazem inúmeras lições para nós. A primeira lição que o Senhor ele quer nos trazer para os nossos corações é que o povo que Deus escolheu. Quem é este povo? Aonde se encontra este povo? Para nós termos a noção e fazer uma exegese bíblica, nós devemos entrar na Bíblia, que a Bíblia ela vai nos responder. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7, o Senhor vai falar para o povo hebreu ali antes de tirar eles do Egito. O Senhor vai falar: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de outros povos, pois vós eram menos em número do que todos os povos. Aqui o Senhor falando para o povo hebreu, que primeiro ali era o povo hebreu, depois se tornou o povo ou a nação de Israel. O Senhor vai falar para eles que o Senhor não escolheu porque eram mais numerosos ou melhor do que outros povos. Então ele vai responder no Deuteronômio 7:8, mas porque o Senhor vos amava. E o Senhor não nos escolheu porque nós somos melhor do que ninguém. Porque existem pessoas no meio da sociedade, pessoas que nós vamos ver com os nossos olhos carnais, que são até melhores do que nós, não olhando para a religião. Tem pessoas que elas mesmas ainda não aceitando o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, elas têm ações até melhores do que muitos cristãos. Por exemplo, a esposa, ela honra o seu esposo, o esposo honra
a sua esposa como manda a Bíblia, ela se compadece, ela até estende a mão para o seu próximo, ela trata bem os outros, os próximos, diferente de pessoas que são cristãos e muitas das vezes humilha o seu próximo, não trata bem o seu esposo ou a sua esposa. Porque existem pessoas na praça melhores até do que nós. Nós olhamos para a sociedade. Porém, o que falta ainda nessas pessoas é elas receberem, aceitarem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida e de sua alma. Porque o Filho do Homem, ele veio buscar é o que estava perdido. Porque muitas vezes as pessoas vão julgar, ora, fulano era um ladrão, matava, prostituía, era um traficante, e agora aceitou Jesus Cristo, agora está com a Bíblia debaixo do braço, dia após dia, e agora quer ser o santarrão. Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele nos escolheu porque o Senhor nos ama. É por isso que em João 3,16 a palavra do Senhor vai nos afirmar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas venha ter a vida eterna. Então, a palavra do Senhor vai falar em João capítulo 15, versículo 16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dei frutos, o fruto. Então, quando o Senhor fala para os seus discípulos que não foram eles que escolheram a Jesus, mas foi Jesus que escolheu aqueles discípulos. Discípulos de todos os jeitos, homens pescadores, indoutos, valentes, por exemplo, Pedro, que depois se tornou um dos maiores pregadores, como considerado até como o presidente da igreja primitiva. A gente vai ver Mateus, ali que o povo odiava, ali cobrador de impostos, e outros discípulos e apóstolos com as suas posições e ocupavam até mesmo outros cargos. A gente vai ver mais tarde, no caso, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, que era médico. Mas o Senhor foi Ele que nos escolheu para que nós possamos ir e dar muitos frutos para o seu reino, pregando e anunciando o Evangelho da paz. Então, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam o reino de Deus, que mesmo chorando, gemendo, levam consigo seus molhos, derramando lágrimas, mas voltam alegres na presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então, a segunda lição que o Senhor nos ensina aqui, o povo que chama ou clama pelo nome de Deus. Olha o que é que vai falar. Esse meu povo que se chama pelo meu nome. Êxodo capítulo 3, versículo 9, a palavra do Senhor vai falar: e agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Isso era o Senhor falando ali para Moisés. O povo estava sendo escravizado, oprimido e humilhado. Porém, o povo hebreu clamou ao Senhor dos exércitos. E o seu clamor, como a sua oração, ela chegou
até os ouvidos do Senhor, devido àquela opressão. Então nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, nós devemos clamar ao Senhor. Em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, a palavra do Senhor vai falar: clama a mim e respondeste-ei e mostrarei coisas firmes e grandes que tu não sabes. Então, se nós queremos ver a resposta de Deus, nós vamos bater, porque aquele que bate na porta de Deus se abre. Batei, batei, e vos será aberto. E aquele que busca, encontra. Mas nós vamos bater na porta certa, como fala e nos afirma a palavra de Deus, em João capítulo 10, versículo 9, que Jesus, ele é a porta das ovelhas. Jesus é a porta do seu povo. E a terceira lição aqui, que o Senhor vai nos ensinar, o povo de Deus precisa se humilhar. Então, se meu povo que se chama pelo meu nome, pois se humilhar. A palavra de Deus vai nos falar, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, humilhais, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, nós devemos nos humilhar, porque todo cristão ou toda nação que se humilhou diante de Deus, o Senhor, ele exaltou. Nós vamos ver Ezequias, quando Deus manda o profeta Isaías ali dar o recado para ele pôr em ordem a sua casa, pois ele iria morrer. O profeta sai e ele vai vir o seu rosto para a parede e se humilha ali na presença de Deus, com suas lágrimas. Ele derramou-se na presença de Deus e o profeta vai e fala para ele que o Senhor ainda iria dar 15 anos de vida. Nós vamos ver na Bíblia que quando a nação de Nínive, quando Jonas, ele vai ali dar o recado para aquela nação que o Senhor iria destruir, ele fala para o povo, e no caso, toda a nação, ela se humilha. O rei se humilha na presença de Deus, põe os animais para jejuar, e o Senhor, ele dá o livramento para aquela nação, de mais ou menos 120 mil pessoas. E eu quero dizer que o Senhor, ele está com as suas mãos estendidas para o seu povo. Isaías 59, verso 1 vai falar: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seu ouvido está tampado ou agravado para que não possa ouvir. Então, vamos clamar ao Senhor, vamos nos humilhar na presença de Deus. A quarta lição que o Senhor nos ensina é que o povo de Deus precisa orar. Eis que ele vai falar que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Nós precisamos orar, porque a oração, ela é ainda a chave que abre aquelas portas que estão fechadas para nós. Por isso, em Colossenses 4, versículo 2, vai falar: perseverar em oração, velando nela com ação de graça.
perseverai em oração. O apóstolo São Paulo vai nos falar, orai sem cessar, sem parar. E a oração, ela é a chave que abre as portas que estão fechadas para o seu povo. Nós devemos sair do nosso comodismo, ou com vontade ou sem vontade, e clamar ao Senhor em oração, suplicar ao Senhor que o Senhor nos dê graça, para que nós possamos ser diante de Deus homens e mulheres de oração. E vai clamar por esta nação, e vai clamar pelos nossos familiares, e o Senhor irá converter vidas, e irá transformar vidas no meio da nossa parentela. E a quinta lição que o Senhor nos ensina, que o povo de Deus deve buscar a face de Deus. O que que vai? Esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face. Então, Jeremias capítulo 29, versículo 3 vai falar: e buscar-me-eis e me achareis quando buscardes com todo o vosso coração. Se nós queremos ter um verdadeiro encontro com Deus, uma verdadeira comunhão com o nosso Senhor, nós vamos buscar o Senhor com todo o nosso coração. Nós não vamos ser como o povo de Israel, que clamava ou falava só com o Senhor somente de boca ou de lábios, mas o coração daquele povo estava longe do Senhor. Nós vamos estar com o nosso coração voltado para Deus. Buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, nos derramar na presença de Deus. Então, o Senhor é fiel para nos agraciar, para aplanar os nossos caminhos e os nossos passos. A sexta lição aqui que esse texto nos apresenta, no versículo 14, o povo de Deus deve se arrepender dos seus maus caminhos. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Então, 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 9, vai falar: porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não se desviará de vós o seu rosto, se vos converterdes a Ele. Então nós devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Então, o que é uma conversão ou se converter? É nós mudarmos a nossa orientação própria da nossa vida, nós reorientar as nossas ações diante de Deus, afastando do pecado. Nós devemos nos afastar das coisas que desagradam a Deus. Muitas das vezes são pequenas coisas que desagradam ao Senhor. A palavra de Deus fala que o homem, a mulher deve fazer o seu exame de consciência. Cada um examine a si próprio. E nós temos uma consciência, nós que somos cristãos, nós somos mente de Cristo. Nós sabemos onde nós estamos acertando ou aonde nós estamos errando. Muitas das vezes nós só vamos apontar o pecado para aquele que está na prostituição, na bebedice, no adultério, mas tem coisas na nossa vida que desagradam ao Senhor. O nosso erro, o nosso orgulho, e nós não queremos dar um braço a torcer. E o orgulho na nossa vida
é onde precede a ruína. Mas aqueles que andam humildemente na presença de Deus, o Senhor, Ele concede a vitória para o seu povo. Então deve haver uma transformação na nossa vida. Quantos pastores, pregadores que são presunçosos, que até se acham o dono da igreja, porém eu quero dizer que o dono da igreja é Cristo, e usam de soberba, de autoritarismo e até mesmo conduz o seu rebanho como se fosse dele. Homens presunçosos que maltratam a sua esposa, que dentro do seu lar é um coronel, que dentro da igreja é o santarrão, se sente o dono da igreja. Mas o Senhor quer que eu e você, nós possamos reorientar a nossa vida espiritual. E eu creio que esta mensagem, ela está falando e irá falar comigo e com você nesta tarde. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A sétima lição que o Senhor, Ele quer nos ensinar, que o Senhor ouve dos altos céus e perdoa o pecado do seu povo. Você vai falar: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, converter seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Isaías capítulo 43, versículo 25, a palavra do Senhor vai nos dizer: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, é o Senhor que é rico em misericórdia, é Ele que perdoa os nossos pecados, é Ele que perdoa as nossas transgressões, assim como o Senhor Jesus Cristo, quando libertava e ainda hoje liberta os oprimidos, estão sendo oprimidos na sua vida física, na sua vida espiritual, é Ele que perdoa os nossos pecados. Porque os fariseus acusavam o Senhor Jesus, porque Ele, além de curar, Ele perdoava os pecados. Por isso Ele falava para os fariseus, para os religiosos, que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados. E olha, se nós olharmos e analisarmos a Bíblia Sagrada, quem era oposto aos ensinamentos de Jesus eram os fariseus, eram os doutores da lei, eram os religiosos. Enquanto os fariseus estão se opondo às Escrituras, estão se opondo à palavra do Senhor, o que eles acham é a sua interpretação. Porém, a única interpretação correta é o que a Bíblia diz. Não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a palavra do Senhor diz. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada, desde Gênesis e Apocalipse. Então, tem inúmeras passagens na palavra de Deus que tem muitos que rasgam as páginas. Não, aqui não se fala desse assunto, aqui não se prega desse assunto, aqui é a doutrina que foi estabelecida por fulano, por Beltrano, mas nós vamos viver a Escritura. Porque o Senhor, Ele vai, aquele grande dia quando nós nos apresentamos ao Senhor diante do tribunal de Cristo, Ele vai julgar cada ação, cada pensamento nosso.
E se nós formos quando o profeta Jeremias, ele fala para o seu povo, ali quando se usa Jeremias, ai do profeta que furta as minhas palavras. Então, aqueles que não querem pregar muitas passagens da Bíblia, que não está condizendo com a sua vida ou com a vida da igreja, está furtando as palavras de Deus. E aqui, a oitava lição que o Senhor nos ensina, quando o povo se volta para Deus, ele sara a sua nação. Olha o que aqui vai falar. Esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, converter seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui, o Senhor, ele está se referindo ao povo. Não é a terra, não é o barro, mas é o povo que precisa ser sarado. Quando o povo se volta para Deus, a nação se volta para Deus, ele sara o seu povo. Quantas pessoas estão enfermas espiritualmente e fisicamente por não buscar ao Senhor? E o Senhor, quando ele fala em Mateus ali, Mateus 11, 28 em diante, para o povo vir a ele, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, quantas pessoas estão com as suas almas cansadas, deprimidas, porque não se volta para Deus, e o Senhor, ele quer sarar o seu povo. Quantas pessoas estão fisicamente enfermas, vai no médico mês após mês, aquela vida toda, e não tem a sua cura, nem da parte dos médicos, nem da parte de Deus, porque precisa se voltar para Deus. Graças a Deus, eu louvo a Deus e agradeço a Deus, porque Deus ele me conserva uma boa saúde. Louvo a Deus, glorifico a Deus, porque o Senhor tem me dado uma saúde física e espiritual para romper barreiras. Mesmo nas minhas limitações, o Senhor ele tem sido comigo. Sou ministrador da palavra de Deus, no trabalho, dentro do carro, nas ruas, nas calçadas, onde o Senhor me concedeu, em aeroportos, em hospitais. Porém, o que eu prego é a palavra de Deus. É o Deus vivo que pode transformar derrota em vitória. É o Deus vivo que pode transformar maldição em bênção. Então nós vamos ver um exemplo vivo na Bíblia, que Davi foi sarado do seu pecado com Batseba, quando ele prostituiu com ela ali, e ali ele atentou ali o assassinato de Urias. Davi, ele passou dias e dias ali com a sua alma perturbada. Porém, ele foi sarado quando ele confessou o seu pecado. É por isso que ele vai falar no Salmo 51, versículo 4, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E ele vai falar naquele salmo tão bonito, vai falar que em pecado me concebeu minha mãe, ele vai clamar e suplicar ao Senhor, não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi teve o grande desejo de andar na presença de Deus.
todo ouro, toda prata, como ele era rei, os servos, nada importava. O que importava para ele era ter o grande gozo na presença de Deus. E o que é de grande valia, de suma importância para mim e para você, é andar na presença de Deus. Por isso, Provérbios capítulo 28, versículo 13, fala: quem cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, não vamos encobrir as nossas falhas, as nossas transgressões, mas vamos confessar ao Senhor e nos arrepender, porque nós iremos alcançar misericórdia. Então, nós somos o povo que Deus escolheu aqui nessa terra. Nós somos o povo que clama pelo nome de Deus quando as situações estão complicadas ou difíceis. Nós somos o povo de Deus que precisamos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Nós somos o povo de Deus que precisa orar mais e mais, dia após dia. E nós somos o povo de Deus que deve buscar a sua face. Nós vamos encontrar quando nós buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração. Então, nós somos o povo de Deus que deve se arrepender dos nossos maus caminhos. Devemos nos afastar dos nossos pecados e nos converter. Então, o Senhor, Ele ouve dos céus, perdoa o pecado do seu povo ou da sua nação. Quando nós voltamos para Deus, Ele sara o seu povo, Ele sara a sua nação. Então, eu e você somos o povo que Deus escolheu. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém.